mensagem que eu quero trazer nesta noite é o seguinte tema: o príncipe da paz e o Deus da guerra. Quando então, nessa semana, o livro a ser lido era o livro de Atos, e lendo o livro de Atos, e com toda essa questão que essa semana nos trouxe, dessa guerra lá na Ucrânia, essa guerra aí que todos estão, essa guerra que está tirando a paz do mundo, certamente. Nós vamos ver que Apocalipse fala disso, mas quando, então, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, eu pensei justamente nesse tema, e tratando desse tema, o príncipe da paz e o Deus da guerra. O enfoque que eu vi e quero dar justamente no livro de Atos é da vida do apóstolo Paulo, de Saulo, Saulo de Tarso, que veio a ser chamado Paulo de Tarso. Por que isso? Porque o tema, então, príncipe da paz e o Deus da guerra, porque o que eu vejo hoje no mundo, dito e chamado evangélico, é que há muita confusão aí sobre a questão de Deus. Então muitos ainda têm Deus aí como esse Deus da guerra. Muitos cristãos, como um Deus que como no Antigo Testamento, que é um Deus que vai lá e que manda o povo, e o povo vai e mata e extermina com todo mundo, como por exemplo no livro de Josué, que Deus manda acabar com todos os povos lá. A verdade é essa, mas o que acontece é que nós estamos mais vivendo naquela época. E nós estamos no advento de Jesus, que é o príncipe da paz. Então há uma confusão, e as pessoas, então, devido à situação que estamos vivendo no nosso país e no mundo, é uma situação aí de extremos, de polaridades. Vemos que algumas coisas devem ser colocadas aqui neste tema, justamente para que nós entendamos, para que o povo crente, de certa forma, entenda se ele está realmente, de fato, do lado do príncipe da paz, que é Jesus, ou se estamos do lado do Deus da guerra. E aí o que acontece? Em primeiro lugar, a gente vê aqui na vida do apóstolo Paulo, é esse que eu quero tratar para exemplificar que nós estamos, na verdade, nós devemos estar do lado do príncipe da paz, de Jesus, que é o príncipe da paz, através da vida do apóstolo Paulo. Nós vamos perceber que nessas polaridades, e que Paulo mesmo tinha essa polaridade, no qual todos nós temos a polaridade, essa polaridade do amor, do amor e do ódio. Então nós vamos ver que Paulo, ele vai do ódio ao amor. O amor e o ódio é algo que tangencia a nós seres humanos, a todos. Você certamente odeia alguma coisa, e você ama alguma coisa. Então a questão toda é o que você ama e o que você odeia. E aí, então, em detrimento disso, nós estamos vivendo aí muita confusão, e eu quero justamente fazer um enfoque na questão bíblica, na questão daqueles que se chamam de cristãos, que essa confusão está permeando. Quando estamos no mundo, aí é uma outra questão. Mas precisamos entender que se estamos aí vivendo e buscando ao Senhor, ao Deus de Israel, que enviou o seu próprio Filho, a Jesus Cristo, que veio nos trazer a sua paz, que veio trazer a paz nele e o amor nele. É justamente isso que precisamos estar atentos ao que se passa à nossa volta. Nós vemos que Paulo é aquele que vai do ódio ao amor, só que ele vai de um ódio extremo, e o ódio dele aqui
é até interessante porque o ódio dele aos cristãos era um zelo, né? Mas era um zelo a Deus e a palavra de Deus. Então ele trazia um zelo ao Deus da guerra. Olha só. Então há muitas contradições aí naqueles que defendem atos enérgicos de agressividade, né? Seja na política, seja em determinadas coisas, né? Atos enérgicos em que está prevalecendo o ódio. Será que esse de fato é um zelo pelas coisas de Deus, ou não? Somente é um extravasar da sua agressividade, da agressividade que está no coração de cada um ser humano. Quando eu digo coração de cada um ser humano, é no meu, é no seu, de todo ser humano. Há o ódio, sim, o amor, e Jesus vem trazer justamente o amor. Jesus odiava? Sim. Jesus odiava a indiferença ao ser humano. Jesus odiava a soberba contra Deus. Jesus odiava tudo que vinha a trazer uma opressão ao mais debilitado, ao mais fraco. Então, sim, Jesus odiava o que estavam fazendo com o templo, com o comércio que estavam fazendo com o templo. Ou seja, a ganância e o amor ao dinheiro, em detrimento das pessoas, do amor aos seres humanos. Então, sim, Jesus também odiava. Estão compreendendo? Que há sim no ser humano o amor e o ódio, mas o que então você vai odiar, o que você vai amar? E vemos então no apóstolo Paulo um zelo. Né? Mas será que os nossos zelos... E aí, né, qual a justificativa? Essa é a pergunta a se fazer. Qual a justificativa para matar e destruir? Quando a gente fala de matar e destruir, sim, de fato você lembra que Jesus vai dizer, né, quem veio para matar e destruir. Não é? E aí nós lemos aqui que no capítulo 7, no verso 58, diz, e é uma introdução aqui da entrada de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, que diz que expulsando da cidade o apedrejaram, quem? Né? Estevão. E as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo tinha um poder, ele tinha um poder do Sinédrio, ele tinha um poder junto aos fariseus, ele tinha um poder político-religioso. E ele era o camarada que executava esse poder. Ele perseguia as igrejas, ele mesmo ia lá, prendia, ele vai dizer isso. Então nós vamos ver aqui, nessa mensagem dessa noite, essa trajetória dessa transformação do coração do apóstolo Paulo. Porque ele começou a compreender, de fato, que Deus era um Deus que havia enviado o príncipe da paz. E que Deus já revertera uma situação, então, de como seria as relações dos homens neste mundo. No verso 1 do capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 1 diz: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então nós vemos que a questão aqui da agressividade, né, como ela contagia. Tá? Jesus vem e contagia pelo amor. Jesus vem e contagia pelo amor. Mas ainda há o contágio da agressividade, o contágio do ódio neste mundo. E o que acontece com Estevão, ali, pelo consentimento do próprio apóstolo Paulo, né, que vai ser o apóstolo Paulo, por Saulo, há então um efeito dominó. E a igreja passa a ser, então, perseguida, há um fomento das coisas. E é isso que acontece. A guerra lá na Ucrânia
pela Rússia, já está começando a fomentar as coisas aí, né, nesta ordem mundial. Né? A ordem mundial é o nosso mundo, né? O mundo em que nós vivemos. Então precisamos atentar para essas coisas. Né? Mais à frente, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai ter um encontro com Jesus e ele vai do ódio ao amor. E aí ele passa a não ser compreendido por aqueles então que estavam ali no ódio, né? Que estavam no discurso de ódio, que estavam investindo as suas vidas somente no ódio. Diz capítulo 22, 18 ao 20 do livro de Atos. E vi o Senhor e ele me disse, Paulo então relatando a Festo, né? Que na época era um governador, e ele foi levado preso até ele, e ele diz então, e vi o Senhor, ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Desculpe, aqui eu fiz uma colocação, mas nesse momento aqui, Paulo estava, na verdade, tendo um julgamento pelos judeus do Sinédrio, por aqueles que detinham, então, o poder ali político e religioso da sua época. Que negócio é esse, Paulo? Você, então, estava com a gente perseguindo os cristãos, e agora você está do lado deles. E Paulo, então, ele vai contar o seu testemunho, vai falar, olha, não, a gente estava errado. E aí é o que acontece, né? Neste mundo, há uma grande verdade. Se você disser, né, se você vai por um lado, e você disser que você estava errado, né, você incorre o risco de ser justamente perseguido por aqueles do qual o lado que você estava. E perseguido com agressividade. Mas vejam vocês que Paulo, ele sai de um lugar, né, de uma condição de ódio, de destruição, de matar e destruir, para um lugar de promoção da vida. Então essa é a diferença de Jesus. Essa é a diferença que Jesus traz, então, a este mundo. O zelo religioso de Paulo levou, então, a matar e a destruir. Né? Que zelo, então, religioso é esse? E aí nós devemos perceber, na mudança de Paulo, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, que deve-se haver esta progressão na vida daquele que declara que Jesus é o Cristo e o Senhor da sua vida. Porque se não tiver isso, de fato, devemos ter dúvidas se realmente Cristo está agindo no coração dessa pessoa. Porque pode ser somente um proclamar da boca para fora. E os homens hoje, com seus interesses, proclamam o que eles querem. Então, o presidente, o governante, né, o Putin, lá na Rússia, ele diz que na Ucrânia existem nazistas. Então ele está, com base nisso, atacando para acabar com o nazismo lá. Se existe de fato ou não, não sabemos, mas os homens vão sempre colocar as suas justificativas para matar e destruir. Estão compreendendo? Olha só. Mas quando então a intervenção do príncipe da paz, que é Jesus, alcança os corações dos homens, deve haver uma mudança de fato.
Então, como é que é isso? Dessa polaridade, e principalmente polaridade entre cristãos, entre aqueles que se dizem do Senhor, isso é inconcebível. Aqueles que foram então alcançados pelo amor de Cristo. E aí há várias justificativas, e vão justificar de vários modos. Paulo aqui já dizia, eu estava lá, olha só, ele já muda a sua fala, ele diz, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha. Ele está respondendo ao Senhor Jesus, já. Eu também estava presente e consentia nisso, e guardei até as capas dos que o matavam. Então, a pergunta é, diante do príncipe da paz, do Senhor da guerra, do amor e do ódio, dessa condição humana, o que fazer com a agressividade comum a todos e que nos cerca? Olha só, uma agressividade que é comum a todos os seres humanos, que é comum a mim, a você, e aqueles que nos cercam, seres humanos. O que fazer com essa agressividade comum? A primeira coisa aqui, e nós vemos pelo apóstolo Paulo, é que esse trabalhar no coração dele, do Senhor Jesus, do amor de Deus no seu coração, trouxe a ele bom senso, o bom senso. Atos capítulo 26, verso 25 diz, Paulo, porém, respondeu, e agora sim é para Festo, não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Irmãos, infelizmente hoje, nos dias de hoje, essa polarização, não só no nosso país, mas mundial, nós vemos isso. Ela é um sinal de falta de bom senso nos homens. E aí quando vemos aqui, alguns têm bom senso, esses não são ouvidos, eles não têm uma voz. A voz do bom senso, ela está silenciada. Então se a voz do bom senso está silenciada, cuidado, porque se está silenciada a voz do bom senso no teu coração, quer dizer que a voz do Senhor Jesus, a voz do seu Espírito, a voz do Príncipe da Paz, também está silenciada no seu coração, porque Paulo aqui, ele passa de uma situação de ódio e de falta de senso na sua vida, para um discurso e para uma vida e para um bom senso. E aqui ele, então, falando para o governante Festo, ele vai estar dando o seu testemunho, falando tudo o que aconteceu com ele, e aí Festo vai dizer para ele, você está louco, Paulo, as muitas letras, você está lendo muito, está acontecendo muita coisa com você, olha só, as muitas letras te fazem delirar. E Paulo vai dizer para ele, não, eu não estou louco não, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, eu digo as palavras de verdade e de bom senso. Ou seja, nessa minha trajetória, eu elaborei tudo isso. Sabe quando Paulo diz, hoje nós teremos ceia, Paulo diz assim para os coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esse examina-se, pois, a ti mesmo, está faltando. Está faltando. Ninguém se examina. Não há um exame interno. Todos se acham. E é aí onde está a derrocada de si mesmos. O caminho da destruição. Devemos então seguir o caminho do bom senso na questão da agressividade, pesar a balança, ter bom senso, examinar-se
a si mesmos, não somente em palavras, mas em ações. E aí o que nós estamos vendo, né, com essa agressividade e falta de bom senso no mundo, são tantas notícias de crimes que são bizarros, por assim dizer, que passam, né, como diz o código, por motivos fúteis, né, mas passam da futilidade, passam da banalidade, devido a tanta exaltação da agressividade. O homem perdeu o bom senso, falta-lhe bom senso, falta-lhe o amor, falta-lhe o Espírito Santo em sua vida, falta a presença de fato de Deus na sua vida. Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, ele não só teve bom senso nas suas palavras, mas as suas ações também. Quando ele estava preso, foi preso, né, ali depois do próprio Festo, né, ele apelou para Roma e ele vai ser levado até o imperador para ser julgado lá em Roma. Ele vai a bordo de um navio e acontecem várias coisas. E num determinado momento, ele fala para o capitão, fala ali para o centurião, então, que guardava ele e os outros prisioneiros que com ele estavam, indo para Roma, que eles não deveriam ficar num local porque ele tinha orado, o Senhor tinha falado ao seu coração. Eles, na verdade, tinham que ficar no lugar e não partirem, e não prosseguirem em viagem, porque seria desastroso. Então, nós vemos Paulo aqui com a sensibilidade do Espírito Santo no seu coração. Mas aí, o que diz o comandante, né? E eles, na verdade, então, não dão ouvidos à palavra de Paulo, e eles vão seguir. Eles vão dar ouvidos ao comandante, vão dar ouvidos àqueles que estavam no navio, né? E vão prosseguir viagem. Paulo fica na dele. Aquele Paulo que se exalta, não se exalta, fica lá na dele, né? E aí depois, então, as coisas acontecem, né? Todas as coisas acontecem e vemos que Paulo, ele vai ter atitudes, ações de bom senso. Verso 21 e 22 do capítulo 27. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Então Paulo vai dizer para eles: olha, infelizmente, nós viemos. Deus me avisou, colocou no meu coração, mas nós viemos. Então aconteceu, mas tudo bem. Vamos permanecer no navio, porque Deus está colocando no meu coração. Vamos permanecer no navio, porque seremos todos salvos. E há um momento, então, que o comandante e o soldado lá que guardavam os prisioneiros, eles vão dizer: não, olha, vamos pular, vamos lançar botes, né? Barcos, outros barcos para pular do navio. E Paulo diz: não vamos sair do navio, porque quem sair daqui do navio não vai sobreviver. E de fato o que acontece é que o navio ele vai ser estraçalhado, né? Mas ele vai chegar próximo à praia e todos vão serem salvos. Todos vão se salvar. Ninguém se perde. Paulo continua esse capítulo, Paulo vai comer com eles, porque eles estavam todos um tempo sem comer. Paulo pega um pão e come com eles, e acalma o coração deles. Há em Paulo uma paz. Há em Paulo uma paz que
que excede todo entendimento. Paulo já não é aquele mais que anda respirando ameaças. E ameaças de morte, ameaças de destruição, ameaças de agressividade, não. Mas no coração de Paulo há então uma paz e um direcionamento. E é esta paz que tem faltado aos corações dos homens. Homens e mulheres, e muitos que se dizem crentes. Falta-se a paz. Se fala muito em paz. A paz do Senhor, a paz, meu irmão. Mas se vive pouco a paz. Se vive pouco e se promove pouco a paz. O que se promove, muitas vezes, é a agressividade. E aí nós vemos o resultado disso. E quando, então, explode algo do tipo, como vemos lá na Ucrânia, com a Rússia, ficamos todos alarmados, né? Constrangidos, mas não olhamos no nosso dia a dia. Você não olha o seu dia a dia. O que está acontecendo. O autor de Provérbios já nos ensina que a palavra dura, ela promove a ira, mas a branda, ela aplaca o furor. Né? Vemos Paulo, então, agindo. Né? O que ele faz, então, com esta agressividade no seu coração? Ele vai agir, mas ele vai agir no propósito de vida. Ele vai agir e atuar para que seja promovido as coisas para a vida. É possível, então, empenhar seus esforços aí, ou os seus impulsos de agressividade em coisas que vão promover a vida e não a destruição. E aí nós vemos Paulo em ações e palavras, mas também na ponderação reflexiva. Paulo se volta, olha só, para escrever. Paulo é aquele que escreve, mais da metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, através da escrita, a escrita das suas cartas, as igrejas, o seu trabalho, ele coloca tudo aquilo que está no seu coração, aquele zelo, mas o zelo para a destruição, aí um zelo em nome da vida, que promove a vida, que promove algo construtivo e não destrutivo. Por isso temos, então, hoje, as bases do cristianismo são aí bases que foram trazidas pelo apóstolo Paulo, que não esteve com Jesus diretamente, como os outros apóstolos. Olha só. Né? Então vemos isso através dos próprios escritos dele. A ação dele, esta agressividade, agora a agressividade no bom sentido, sendo trazida para coisas construtivas. Então você pode levar sua agressividade para coisas construtivas. Até mesmo os esportistas que lutam, eles lutam dentro de regras, onde há uma agressividade. Aquele MMA, sai sangue, enfim, mas há um limite ali onde, quando algum golpe é desferido, que aquele golpe não traga um dano maior ao oponente, ao adversário. E a proposta não é de que o adversário seja morto. Não, é uma competição. Então, embora o mundo muitas vezes seja uma competição, e o é,
devemos entender as regras que estão à nossa volta, deste mundo no qual nós vivemos, e buscar a promoção, sim, da paz, buscar sim a promoção, não da destruição. E Paulo reflete nisso, ele reflete tudo o que ele fez. Gálatas 1,13, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Olha só. Né? E aí nós vemos, muitas vezes, até por parte de cristãos, né, uma agressividade aí descabida, onde o cristianismo tem a sua marca de pregação do amor e a transmissão do amor de Cristo nos corações das pessoas, dos homens, como algo transformador da vida. E aí, essa semana eu vi um vídeo de um pastor que aquilo lá não poderia chamar de pregação. Era pregação, na verdade, do ódio. Era uma pregação que eu não posso nem colocá-la como algo de pregação, onde vários crimes foram praticados por ele. E mais ainda, ele dizia: eu estou sendo filmado e é isso mesmo. Então há um limite. Olha só. Né? Quando nós vemos o Evangelho, vemos Jesus ali acolhendo as mulheres, perdoando, curando. Vemos Jesus acolhendo as crianças. Vemos Jesus falando do eunuco. Em Lucas. Então, que evangelho que estamos vivendo hoje? Você está aí, sim, você está ligado ao Deus da guerra, e olha só, esse Deus da guerra não é mais o Deus do Antigo Testamento, porque ele enviou o seu príncipe, o príncipe da paz, que é Jesus. Então cuidado. Teve o tempo era aquele, onde as próprias nações eram muito mais cruéis, inclusive, do que Israel. Então quando lemos hoje lá, né, é justificável naquela época, mas hoje não. Então cuidado com essas justificativas de ações, porque isso não procede, né? É de procedência, quando Jesus fala assim, que seja o seu sim, sim, e o não, não, né? Porque o que passa disso é de procedência maligna, não quer dizer que é de procedência do maligno, não tem nada a ver com maligno. O que passa disso é de procedência duvidosa de você mesmo. Então é algo maligno seu mesmo. Vem porque há um intuito maligno. É isso. Há algo maligno por trás. Há um interesse por detrás, que não é, então, o interesse das coisas de Deus. E Paulo, ele refletiu sobre isso. Ele disse lá em Gálatas: vocês conheceram o meu modo de agir no judaísmo, eu era dessa forma, e agia de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-lo. Mas ele vai falar da mesma forma em 1 Timóteo 1,13, o seguinte: a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Olha só. Paulo, que naquela época, ele vai dizer em determinados outros textos, que ele era considerado judeus dos judeus, né, fariseu dos fariseus, ele era um cara notável, mas ele vai dizer que, na verdade, ele era um camarada blasfemo, ele era um camarada perseguidor, era um camarada insolente. Então,
né, que sirva de reflexão a muitos, inclusive pregadores aí, que são insolentes, que são agressivos, que são perseguidores. E aí Paulo diz: mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na minha ignorância, na incredulidade. Paulo fez isso na ignorância e na incredulidade, mas quando ele conhece a Jesus e o caminho de Jesus, ele muda. E você? E os pregadores de hoje? Que estão pregando o mata mesmo? O que é isso? Hã? Então é para a gente refletir. O príncipe da paz ou o Deus da guerra? E aí a gente vê o dilema da paz no mundo. Da paz no mundo. Jesus disse: deixo-vos a paz, não como o mundo a dá. Paulo, ele vai falar também da paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz: justificados, ou seja, feitos, tornados justos diante de Deus. Paulo era zeloso com as coisas de Deus. Olha só, e ele vai dizer que ele não era justificado diante de Deus. Agora sim, em Cristo, com o príncipe da paz, ele sim é justificado diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É na fé em Cristo Jesus, né, que nós obtivemos acesso a Deus. E pela justificação de Cristo, o justo, o Senhor, em nossas vidas, na vida do cristão, é que temos a paz com Deus. E é nesta paz que Paulo vai dizer: é nesta paz que eu estou com o meu coração, que eu estou firmado. É nesta paz que Jesus disse nos evangelhos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Que paz é essa? Então, né, é a paz do amor de Cristo nos corações, é uma paz que alcança o homem no seu interior, é de dentro para fora. Por isso ele não é a paz como o mundo a dá, porque o mundo procura promover uma paz como na época do próprio Senhor Jesus, na época do apóstolo Paulo, a paz é dada pelo Estado romano, né, pelo Império Romano, que era a paz opressora do homem pelo homem. Essa é a paz do mundo. Esta é a paz do mundo. A paz no mundo da ordem política, a paz no mundo da ordem econômica é uma paz de opressão. Isso é. Como o Império Romano mantinha ali os povos sem se insurgirem? Com o terror. Crucificando. E não eram um ou dois de vez em quando muitas vezes havia algum tipo de rebelião, né, eram crucificados 1.000, 2.000, 3.000, e ficavam expostos para que os dominados vissem. Então era um terror. Assim é o homem. Porque tem os seus interesses, os interesses de domínio. É assim, foi assim e sempre será assim na história da humanidade. Mas Paulo fala que ele experimentou justamente uma paz que excede todo entendimento, a paz em Cristo Jesus. E o amor de Deus, né?
Paulo, então, quando continua esse capítulo 5 de Romanos, ele vai dizer, olha, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas nós nos gloriamos também, agora nós nos alegramos também nas tribulações, nas situações difíceis da vida, porque mesmo tendo situações difíceis na vida, a paz de Cristo no coração me faz ter esperança e me faz continuar. E me faz lutar pela vida no amor de Cristo. Por isso ele vai falar do amor de Deus nesse mesmo capítulo 5 de Romanos, no verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus disse em João 14, 27, deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Não temam, nem se atemorizem. A paz do Senhor, Jesus, é para enfrentar as guerras neste mundo. É para que você enfrente o que vier a acontecer neste mundo. Amém? Esta é a paz de Cristo. Então não é com a paz do mundo que você vai enfrentar o próprio mundo. Como cristão. Mas é com a paz de Cristo. Então, se precisa lutar, vai lutar. Mas a paz do Senhor vai estar no seu coração. Amém? Por isso Jesus é chamado Príncipe da Paz. Ele é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, ele não entra na cidade de Jerusalém montado em um cavalo, mas ele entra montado num jumentinho, né? Anunciando que ele era um rei de paz. O reino de Jesus é o reino da paz. Paulo então segue essa paz, né? Ele segue de fato o príncipe da paz. E aí quando ele está em Roma, capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, último capítulo, nós vamos ler lá nos últimos versos, verso 30 e 31 do capítulo 28. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. E Paulo, ele estava aqui em prisão. Ele era prisioneiro. Então a gente pode dizer que Paulo talvez estivesse num tipo de prisão domiciliar, mas ele era prisioneiro. Tanto é que depois disso ele vai ser julgado e ele vai ser morto. Mas ele estava com seu coração em paz, e nestes 2 anos que ficou em Roma, ele vai pregar o reino de Deus, e com ousadia, olha só, com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, falando justamente desta paz que alcançou o seu coração, desta paz com Deus, deste Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que estamos aí com um certo temor. Né? Essa situação de guerra, ela
atinge a todos. E lendo alguma coisa sobre o Apocalipse, né, o último livro da Bíblia, porque algumas dessas situações me fizeram lembrar, né, do livro de Apocalipse. Eu quero dizer essas coisas, essas últimas palavras aqui sobre a paz, do príncipe da paz, para que Jesus console e conforte seu coração, mas que estejamos atentos, porque a palavra de Deus ela nos alerta. Né? Todos e muitos falam sobre o Apocalipse, há pouco tempo se falou muito, né, sobre o Apocalipse, etc, etc. Mas devemos, como a própria palavra de Deus nos diz, devemos ser sábios, né, e ter no Senhor a paz para direcionar as nossas vidas quanto a tudo que está acontecendo à nossa volta, quanto à nossa própria vida e aquilo que nos rodeia, que nos cerca, principalmente a violência e a agressividade que nos cerca. Jesus conviveu com essa violência do Império Romano, o apóstolo Paulo conviveu com essa violência do Império Romano e dos judeus, né, da sua época, o próprio Jesus também, dos seus próprios irmãos. Olha só. E aí quando eu estava lendo alguma coisa no Apocalipse 6, diz sobre os selos, observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu companheiro empunhava um arco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então, isso me alarmou. Quem abre aqui o selo é o Cordeiro. Então esse cavaleiro não é Jesus, até porque Jesus, ele veio e ele entra na cidade de Jerusalém montado num cavalo, num burrinho, num animal de carga. Ele vem como o príncipe da paz. Mas este cavaleiro do Apocalipse, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele é um que vem montado num cavalo. E aí, quando nós lemos na Bíblia, aqueles que vêm montados em cavalos normalmente são guerreiros. São guerreiros. E aí então estava diante de mim o cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, ou seja, estava pronto para a guerra, estava pronto para a batalha, e foi-lhe dado uma coroa, um poder sobre todos. E ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Então, as coisas que aconteceram, estão acontecendo, me fez lembrar desse texto. Eu não estou dizendo, não estou fazendo nenhum tipo de profecia apocalíptica aqui, porque aqueles que me conhecem sabem que eu não sou proclamador do caos, desse tipo de anúncio, ou prenúncio de destruição, mas devemos estar atentos, e aí é por causa das situações que estão acontecendo. E aí, lendo na sequência o Apocalipse aqui, e é o que nós estamos vivendo de certa forma, e que tem tudo a ver, ou está relacionado com o tema da mensagem de hoje, dessa noite, do príncipe da paz e o Deus da guerra, que no verso 3 do capítulo 6 de Apocalipse diz, quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então isso me alarmou, porque a violência pode gerar violência. E o que nós estamos ouvindo é sobre justamente algo que nos tira a paz, uma possibilidade de talvez uma outra guerra, e uma outra guerra mundial. Isso é justamente de tirar a paz. E esse cavaleiro vermelho do Apocalipse aqui, ele recebeu poder para tirar a paz
da terra. E aí, olha só, né? Que coisa. Um homem, alguém, né? Um cavaleiro aqui, que tem um poder, um guerreiro que tem um poder de tirar a paz da terra. Mas ele não é capaz de tirar a paz do coração daqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que têm o coração no príncipe da paz, que falou: deixo-vos a paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, e aí segue aqui, nós não vamos seguir os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas ele fala de fome e fala de morte. Os outros 2 cavalos aqui, né, relacionados aos outros 2 cavaleiros, que estavam no cavalo preto, um cavalo baio ou cavalo amarelo. Então estejam atentos que essa situação não tire a paz do seu coração que está em Cristo Jesus. Amém? Mas fique atento, se isso está tirando a tua paz, será que você está voltado para o príncipe da paz? Ou você está aí mesmo, no Deus da guerra, ou na paz que o mundo pode dar ao teu coração? Então, se atente para isso. Se atente para a palavra do Senhor. O Senhor Jesus tem todo o poder, sim, nesta terra. E aqueles que estão nele, têm o poder dele, o poder da paz dele, para viver em meio a guerras, em meio a situações adversas. Amém? Para que você seja direcionado no Senhor. Ninguém vai passar deste mundo. O mundo passa. Você passa, nós passamos, mas a palavra do Senhor não passa. Amém? O Senhor é eterno, é aquele que era, que é e que há de vir. É o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Da mesma forma, a sua palavra. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, por esta noite. Ó Deus, que o Senhor esteja contemplando os corações, todos que oram comigo neste momento, se voltem para Ti, para no Senhor Jesus alcançarem a sua paz, acima de tudo que está à nossa volta. Ó Deus, esteja próximo ou esteja mais distante, ó Deus, que haja paz no coração daqueles que buscam ao Senhor, porque o Senhor é o príncipe da paz. Que o Senhor acalme os corações, que o Senhor tranquilize os nossos corações, mas que estejamos atentos, porque o Senhor nos deu capacidade para isso, capacidade para entender, para ter bom senso das coisas. Então dê bom senso aos teus filhos e filhas. Ó Pai, que ó Deus, que esta agressividade, ó Pai, que vier no coração dos teus filhos e filhas, sejam voltadas para a construção, ó Deus, para algo construtivo e não para destruição e não para a morte. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, toma sim os corações, toma as vidas dos teus filhos e filhas, ó Pai, toma as nossas vidas. Eu te peço, eu te agradeço, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.